quero convidar a Jerusa, a nossa irmã aqui do apostolado, para que ela possa vir pregar para nós. Uma alegria muito grande para todos nós nesse momento. E eu quero pedir para que todos fiquem de pé, para a gente rezar uma Maria por ela, para que o Espírito Santo a conduza, para que as palavras não sejam mais dela, mas que seja Ele falando por ela, e que Ele a guie e dê forças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Salve São José. Para quem não me conhece, a Júlia já falou, meu nome é Jerusa. Tá? Quem trouxe a Bíblia? Eu trouxe? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 1. Versículo 16, depois 18 a 25. Acharam? Misericórdia. Mateus, capítulo 1, versículo 16. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Messias. Versículo 18. A origem de Jesus, Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Venham a virgem, conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa, e Maria deu à luz a um filho. José deu a ele o nome de Jesus. Palavra do Senhor. Bom, todo mundo já deve ter ouvido alguma vez essa palavra, né? Todo mundo já deve ter escutado alguma vez alguém falar um pouquinho sobre essa passagem, né? Aqui no versículo 16, Mateus, ele fala sobre a descendência. Se você pegar lá do primeiro versículo e ler o capítulo todo até o versículo 17, você vai ver toda a história de descendência de José. José era descendente de Davi. Ele passou essa descendência a Jesus, né? E o que fala aqui para nós? Que José, quando ele recebeu a notícia, né, que Maria estava grávida, ele pensou em abandonar o segredo. Todo mundo já ouviu um pouquinho disso também. Mas vamos colocar um pouquinho no lugar de José. Vamos imaginar, porque quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando assim.
Não sei vocês, mas eu sou muito visual. Então eu fico imaginando assim, José, né, tinha planos de família, casar-se com Maria, ter filhos, e ele descobre que Maria está grávida. Vocês já se colocaram no lugar de José? Como foi difícil ele, um homem, era judeu, seguia a lei judaica, era justo, como diz aqui, e ele queria uma família. Então eu fico imaginando, a Bíblia não fala, não cita, mas você fica imaginando como que ficou a cabeça de São José, né? Nos dias de hoje a gente já imagina o que ia acontecer, né? Esse filho não é meu, se vira, não é isso que ia acontecer? Agora você imagina se São José fizesse isso. Jesus não ia ter pai terreno? Porque ele tem o pai, Deus. Mas e aqui na terra? Deus quis que ele tivesse uma família, que ele fosse criado por um pai e uma mãe, assim como nós. E o pai e uma mãe dão o quê para o filho? Amor. Agora, como é muito fácil, né? Nós somos mães, quem é mãe, quem é pai, gerou um filho, né? Você tem aquele laço de sangue com seu filho, você ama o seu filho. Agora, São José, ele não participou daquela concepção, né? Então, o quanto foi difícil para ele, eu imagino, né? Na cabeça ali na hora, como que eu vou aceitar um filho que não é meu? Ah, mas foi por ação do Espírito Santo. Ele tinha o amor de Deus. Ele recebeu a graça de ser o pai de Jesus. E o que ele fez? Ele se abriu à graça. Ele abriu o coração e se tornou o pai de Jesus. Deus escolheu São José, não foi por acaso. Porque ele sabia. Já pensou se ele corresse o risco de chegar assim? O anjo chegar e falar para ele, ele falar assim, não, mas eu não quero ser pai de Jesus, Deus do livre. Você já pensou? Então Deus sabia o que estava fazendo. Mas José era humano, assim como nós. Então as dúvidas vieram, eu acredito. Porque nós devemos nos colocar no lugar de José, porque não foi só um pedido simples, viu? O que daí dele para mim? Foi criar o Salvador do mundo. Né? Então José teve uma missão de ensinar Jesus desde caminhar até a sua vida adulta. E o que é mais bonito, né, nessa história de São José, é que ele, com Jesus, é que ele não aparece quase nunca. Ele nunca foi contra o que Deus havia permitido ali para ele. Ele nunca fala, não, mas vocês já viram alguma frase de São José falando, não quero, recusando? Ele confiou em Deus. Ele acreditou e se abriu à graça. Então eu imagino o amor que ele tinha por Jesus. O amor que você tem por uma pessoa que você... Tudo bem, Jesus era o Salvador, né? Nós sabíamos disso. Ele sabia disso, né? Recebeu isso através do sonho pelo anjo. Mas o que eu quero dizer é que você acha que em nenhum momento não pintou um aperto no coração de São José assim, mas eu queria ter um filho meu? O que vocês acham? Se perguntem, se coloquem no lugar de São José. Ele não pensou nisso. Ele simplesmente abraçou essa paternidade e cuidou e protegeu Jesus de uma maneira que não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Ele foi um homem justo. Quando ele recebeu a missão de levá-los para o Egito, o que ele fez? Levou. Foi lá e levou. Ele ficou questionando, mas por que eu vou levar? Né? Não, ele levou. E por que eu estou falando dessa paternidade adotiva de São José? Porque a gente sempre fala, né? Pai adotivo, pai adotivo, pai adotivo, mas a gente não percebe o peso dessa palavra aqui. Pai adotivo.
Todo mundo tem pai, ou teve pai, ou todo mundo. Independente se você conhece, se você não conhece, se você tem uma relação com seu pai, se você tem. Ninguém nasceu no coração do Espírito Santo assim como Jesus. Ninguém. Não todos temos pai. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu preciso contar uma história de cura através de São José para vocês. Eu tenho 42 anos e minha mãe engravidou aos 15 anos. Eu vou ser breve, tá? Eu não vou ficar enrolando nessa história, mas para vocês entenderem o que esse amor de São José por Jesus fez na minha vida. Ela engravidou aos 15 e assim como foi difícil lá em São José, foi difícil para o meu avô na época. Ela era a filha mais velha da família e ela era uma menina, era uma criança. Vocês têm essa idade, acho que é isso, né? Então foi um escândalo mesmo, né? E o pai quer ter casado. Só que meu pai era um pouco mais velho do que ela, era um homem, e não deu certo, óbvio, né? E o meu avô, ele decidiu que ele ia me criar. Só que não me criou assim como um avô. É fácil, né? Foi criada pelo avô, pela avó. Não foi bem assim, tá? A minha mãe voltou para casa dos pais e o meu avô e minha avó começaram a cuidar de mim, mas o meu avô queria ser o meu pai. Ele falou: eu não quero que essa menina fique assim, para lá e para cá, depois esse pai. Então ele foi e ele me adotou. Ele me adotou. Ah, mas ele adotou. Não, ele me adotou de papel passado. Eu sou filha do meu avô e da minha avó de papel passado. Na época isso foi muito complicado, porque nós morávamos, moro ainda, né? Num bairro que meu pai nasceu, um bairro que todo mundo conhecia meu pai quando eu falo meu avô, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Então foi assim, para ele era muito difícil ter que assumir isso, porque era uma vergonha para ele, né? E assim, ele me cuidou como pai, ele e minha mãe, minha avó. E o tempo foi passando e ele não tem que reclamar, nunca me faltou nada na minha infância, mas eu percebia que as coisas comigo eram muito mais agressivas. Então, não pode, eu não estava sozinha, era uma coisa muito excessiva demais. E eu não podia ir à escola sozinha, eu não podia nada, uma adolescente normal, andar pelo bairro, não nada. Então era tudo muito. E quando eu entrei na adolescência, isso começou a criar um certo conflito entre nós dois, né? E eu não entendia por que ele fazia isso. Hoje eu entendo, mas eu não entendia por que ele fazia isso. E, é claro, ele teve uma criação muito diferente da minha. Eu fui uma pessoa, né? Graças a Deus, tentei fazer diferente um pouquinho na vida do meu filho, mas ele teve uma vida diferente da minha, não teve as instruções que eu tive. Então, para ele era assim: você não vai me preocupar. E o que ele estava fazendo? Ele estava me protegendo. Mas para mim não era isso. Para mim ele era ruim, não queria que eu fizesse pronto. Então, foi aí que começaram os conflitos aí na minha adolescência. E quando eu completei 18 anos, eu fui embora. E ele falou para mim: você não volta mais. Eu falei: eu só volto se eu fiz. Bom, passaram-se alguns anos aí, nós ficamos 7 anos sem se falar com meu pai. E eu tive meu filho. Que foi aí que a minha relação com meu pai mudou. Que eu passei a entender que é o amor de uma mãe, que é o amor de um pai por um filho. E eu sei me expressar, eu sei expressar esse amor, mas ele não sabia. Então para ele era muito difícil, mas para mim ainda era também. E eu decidi que a gente tinha que ter uma relação. Isso fazia mal, não só para mim, mas para o meu filho, para o meu pai, para a minha família, para a minha mãe.
Então eu precisava dar um jeito nisso. Eu falei, não, eu tenho que perdoar ele. Só que o perdão tem vários processos na vida da gente. Primeiro é aceitar que você tem que perdoar a pessoa, ou se perdoar. Segundo, é um processo de cura. Não adianta falar, não, eu te perdoo. Falar é muito fácil, sentir é muito difícil. E eu não conseguia falar isso para ele. E nem ele, muito menos ele para mim. Então eu sempre falo que o Júlio veio para a minha família de novo, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Júlio nasceu, a minha relação com meu pai melhorou um pouco, as coisas foram se acertando, mas antes disso aí, vou até voltar um pouquinho, eu tive uma grande revolta com ele, porque quando eu completei 18 anos e eu fui embora, eu queria conhecer meu pai biológico, porque eu não conhecia. A minha mãe biológica vivia comigo, com minha irmã e tudo mais, mas o meu pai não. Então eu falava assim, por que ele não deixava eu vir? Por que você não deixa eu vir? Porque ele não presta, papapá, mas eu queria saber de onde eu vim. Eu queria saber de onde era que eu vim. E ele não me deixou. Então, quando eu comecei a procurar meu pai com 18 anos, eu descobri, na semana que eu fui atrás dele, fazia uma semana que ele tinha falecido. Ele morreu atropelado num acidente de carro. Eu não conheci. Deus fez assim. Mas eu não pensava assim. Então a minha revolta foi muito maior. Aí eu pude ver ele. E quando, acho que depois que o Júlio nasceu, o Júlio estava com 6 ou 7 anos, meu pai ficou muito doente. Ele teve um problema cardíaco. Era minha irmã mais velha, minha mãe biológica, que cuidava mais dele, porque a gente tinha uma relação muito legal. Então ela que era um médico e tal, só que quando nós descobrimos o que estava acontecendo, o negócio estava muito avançado. Aí eu tomei tempo da situação. Falei, não, eu vou agora com ele no médico, eu vou ver, vamos ver o que a gente consegue. Meu pai era um homem que eu vi meu pai entrar na igreja uma vez, que foi no meu batismo. Eu fui batizada maior, porque a igreja não deixava batizada por conta das burocracias, né, dos documentos e tal que não tinha, né. Então, o único dia que eu vi meu pai na igreja, meu pai nunca falou assim, graças a Deus, vai com Deus. O Júlio pedia a benção para ele, então, assim, eu não tinha esperança. Eu orava, mas eu não tinha esperança que essa história ia terminar bem. E quando ele ficou doente, eu comecei a acompanhar mais, comecei a dar amor a ele, porque eu sentia, mas eu não mostrava esse amor. Foi bem na época que nós voltamos para a igreja, porque eu também me afastei na época de revolta. Dei muita cabeçada, mas eu voltei. E eu falava, não, eu tenho que resolver essa situação, não posso ficar, porque me fazia mal. Quando essa situação foi acontecendo, a gente foi voltando a ter uma relação, porque a gente não conseguia 5 minutos sentar e conversar. Foi muito bom. É uma sensação assim que eu falava, nossa, eu achava que isso nunca ia acontecer. Mas eu ainda queria, né, que meu pai tivesse essa conversão, né? Eu falava, poxa, será que meu pai acredita em Deus? E eu perguntava para ele, eu falava assim, São Paulo. Um homem muito, né, de uma cultura bem diferente. Ele era filho de espanhol, foi criado de uma maneira ali, então ele não sabia expor um pouco. E ele já estava aguardando uma cirurgia no coração, já fazia 1 ano e pouco, e ligaram do hospital para ele fazer essa cirurgia. E aí minhas irmãs não fizessem, porque ele já estava muito fraco, né? Coração bem debilitado, então o que eles fizeram, ele fizesse.
E ele olhou para mim e falou assim: o que você acha? Eu falei: pai, quem decide é o Senhor na sua vida. Ele falou: bom, na situação que eu estou, eu vou fazer. Seja o que Deus quiser. Eu nunca ouvi meu pai falar nada. Nunca. Aí aquilo ali me confortou. Eu falei: então aconteça o que acontecer, Senhor, está em suas mãos. Ele entregou a vida para Deus. E a partir desse momento, o perdão aconteceu. Porque nós estávamos ali tendo uma relação, mas não tinha perdão. Era uma coisa que ainda não tinha se falado: olha, me perdoe. Né? Não tinha isso. E foi um processo, quando ele fez a cirurgia, foi uma cirurgia complicada. A gente ficou com medo dele, né? Não voltar, porque ele já estava meio delicado. Ficou no UTI, deu trabalho na UTI, só eu ia visitar, porque minhas irmãs não tinham coragem, minha mãe. Ele batia em todo mundo lá no hospital, então eu que ia. Deu trabalho, acho que não, deu. Mas assim, quando ele estava assim já no quarto era para ficar 7 dias internado, ficou 15. Ele estava no quarto, eu ficava de dia e minha irmã à noite, né? Ele pegou na minha mão e falou bem assim: eu acho que você nunca ia fazer isso. Eu falei: por quê, pai? Porque eu nunca soube te amar. Eu falei: mas eu sou tua filha, você é meu pai, como que eu não vou ter coragem de fazer isso? Então, assim, as coisas foram acontecendo. Deus tocou mesmo no coraçãozinho dele. A gente sente, né, quando a pessoa é tocada. E depois disso, meu pai saiu do hospital, ficou 14 dias em casa e veio falecer. Mas eu agradeço a Deus por ter tido esse momento de perdão, esse momento de cura que eu tive com ele, né? Porque muitas vezes passava na minha cabeça assim: não, mas ele faz isso comigo porque eu não sou filha dele. Porque ele falou isso para mim algumas vezes. Quando ele, alguma festa, alguma coisa, né, um pouco alto, ele virou para mim e falou: mas é lógico, você não é minha filha. Isso dói. Eu sabia que não era de verdade. Então, Deus me deu uma oportunidade de ter perdão comigo. E eu achava que eu estava curada de tudo isso que tinha acontecido. Eu tinha certeza que eu estava curada de tudo isso. Mas toda vez que eu tocava nesse assunto, eu me doía muito. E quando dói, eu me lembro. Quando dói, é porque a ferida está com aquela casquinha que você bateu na sangue. E eu só vim me curar por completo hoje. Eu estou expondo isso aqui para vocês. Quem nunca teve um problema com mãe? Quem nunca teve um problema com mãe, com avó, com irmão? Quem nunca teve um irmão que a gente não conversa porque é diferente da gente? Eu tenho certeza que alguém já brigou com algum irmão, ou com o marido, ou com o filho. Falei: esse tem jeito. A gente precisa se colocar um pouquinho no lugar do outro. E quando eu entrei, quando eu me consagrei a São José, né? Na verdade, eu entrei meio assim. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque eu queria muito me consagrar a Nossa Senhora. Como João sempre fala, para mim sempre foi muito fácil amar Nossa Senhora e Jesus. Porque a relação que eu tenho com a minha mãe é muito boa, sempre foi. Com meu pai foi mais complicado. Então, São José para mim, ele era esquecido, perdão, mas era. Eu nunca tinha passado na minha cabeça. Eu nunca fui devota de nenhum santo. Só de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, mas de santo eu nunca fui. E São José foi exatamente assim. Eu tenho uma vida bem corrida, eu nunca consigo tirar um dia para fazer alguma coisa na igreja. Então eu tirei a quarta-feira para fazer o curso de teologia do Padre Fábio.
Olha só, quarta-feira. Por acaso, eu fecho minha agenda no meu trabalho a partir até às 5 horas para eu conseguir vir, para eu vir no curso de teologia. Aí, eis-me que chega um link no grupo de teologia de consagração. Eu fui lá, cliquei e escrevi a Bíblia. Aí o Júlio, meu filho, falou assim: você vai se consagrar, mãe, a São José também? Eu falei: mas não é Nossa Senhora? Ele falou: não, de São José. Eu falei: vamos ajudar. Mas Deus já sabia. Ele já tinha me preparado para eu poder fazer, né, a consagração. A gente tem que fazer as leituras que vocês fizerem, estudar e tudo mais. E aquilo foi entrando, né, um pouquinho no meu coração. Que homem maravilhoso, que amor que ele tinha, né, por Jesus. E aí eu parei para pensar, as inspirações foram vindo. E eu olhava e falava assim: poxa, meu pai me amava muito. Porque se ele não me amasse, ele tinha simplesmente lavado as mãos. Ele tinha simplesmente falado: isso aí vai ser para uma mulher. Se ele não me amasse, não se preocupava em saber o que eu estava fazendo com Deus. Ele não se preocuparia em me dar para você. Eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia me colocar no lugar dele. Quem me ensinou foi São José. Quando eu comecei a prestar atenção de como esse homem foi amoroso com Jesus, quando ele foi. É uma situação, não vou dizer parecida, mas porque eu não sou Jesus, está longe, né? Mas eu tentei olhar pelos olhos de São José, o meu pai. Jesus me deu essa graça de conseguir olhar e falar: poxa, eu estava querendo ser humilhado. E eu levei todo esse tempo para entender que eu ainda não estava curada disso, que eu ainda tinha isso no meu coração. E essa ferida ainda estava, e eu precisava ser curada de verdade. Então feche os olhos um pouquinho agora. E lembre dos momentos que você teve de vida, ou com seu pai, ou com sua mãe, ou qualquer pessoa da sua família. Se coloque no lugar dessa pessoa. Você reagiu somente ao acaso? Por que essa pessoa te pegou? Por que ela te feriu? Foi por defesa? Por que seu pai foi tão bom com você? Será que ele conhece o amor de Deus assim como você conhece? Quando a sua mãe falou alguma coisa para você que te magoou tanto que doeu, que você não consegue esquecer. Será que ela não sabe dizer de outra maneira? Será que eu não posso ajudá-la a compreender um pouquinho melhor o que eu sinto? Quando aquele irmão que falou mal de você, você virou a cara dele, aquele sentimento que você ficou de raiva, será que não é isso que eu estou demonstrando para ele? Por isso ele falou. Pegue todas as suas mágoas que você tem no seu coração. Pegue todas essas feridas que ainda estão com aquela casquinha, se você tirar, vai sangrar. Entrega para Jesus. Pede para Ele curar o coração de você de qualquer mágoa, de qualquer desavença. Pede para Jesus a graça de se colocar no lugar dele. Pede a Jesus que cure o seu coração e daquele que te magoou também. Porque ele se te magoou, é porque ele também precisa de cura. Eu sou o que sou Deus de amor, estou aqui pra te curar. Eu sou